Eu trabalhava à noite como vigia em um hotel. Um homem sempre usava o elevador, mas nunca aparecia nas câmeras. Então, finalmente vi para onde o elevador realmente ia. Ok, não sei por onde começar. Minhas mãos tremem enquanto escrevo isso e não consigo parar de pensar no que aconteceu. Larguei o emprego. Estou acabado. Não posso voltar nem passar por lá. Aconteceu recentemente, mas parece ontem. Quero permanecer anônimo, sem nome, sem hotel, sem lugar. Só a história importa. Espero que alguém acredite em mim ou tenha passado por algo assim. Sou um cara jovem, o dinheiro estava curto, então peguei um emprego como segurança em um hotel, nada de luxo, um hotel comum, funcional, com hóspedes. Eu trabalhava principalmente no turno da noite, das 20 achadas às 7 horas, geralmente chato, silêncio, exceto quando um hóspede bêbado aparecia ou algo pequeno acontecia. Meu trabalho monitorar as câmeras, fazer rondas a cada poucas horas, atender chamadas. A sala de controle era pequena, ao lado da recepção, com uma mesa, monitores, telefone e livro de registros. As câmeras cobriam tudo: entrada principal, lobby, corredores em frente aos elevadores e quartos, restaurante, bar, garagem. Mas um lugar não tinha câmera: o próprio elevador. O elevador era velho, com uma porta interna manual que você precisava abrir depois da automática. Seu som, um zumbido baixo e um rangido mecânico, era inconfundível. Perguntei ao meu chefe por que não havia câmera no elevador. Ele disse friamente: o dono acha que é um custo desnecessário. Quem faz algo no elevador são só alguns segundos. Lógica estranha, mas eu era apenas um funcionário. Talvez uma câmera tivesse mudado tudo ou me deixado louco mais cedo. Após 2 meses, notei algo estranho. Turnos da noite são monótonos. Você presta atenção a cada som, cada movimento. Vi esse homem pela primeira vez normalmente. Ele apareceu na câmera do lobby pela entrada principal. Caminhava normalmente. Parecia como um calça, camisa, nem chique, nem desleixado, um homem 40 ou 50 anos, cabelo preto, ralo, traços comuns. Ele foi até o elevador, apertou o botão, esperou, entrou, porta fechada, tudo normal. Olhei o monitor do elevador para ver qual andar ele escolheu. Rotina. O elevador mostrou o quarto andar. Esperei. A câmera do quarto andar deveria mostrá-lo saindo, mas estranhamente ninguém saiu. O elevador chegou. Porta aberta, porta fechada. Dava para ver a luz do corredor, mas ninguém apareceu. Será que cochilei por um segundo? Havia um ângulo morto. A câmera mostrava todo o corredor. Voltei à fita do lobby. Sim, o homem entrou. Quarto andar. Elevador chegou. Abriu. Fechou. Ninguém. Talvez ele tenha descido rápido. O log do elevador mostrou que ele foi para o segundo andar. Câmera do segundo andar. Ninguém saiu. O elevador voltou para o lobby. Onde estava o homem? Ele entrou e não chegou a lugar nenhum. Pensei que estava imaginando cansado. Um problema na câmera. Deixei para lá. Mais 2, 3 dias depois, a mesma coisa. O mesmo homem. Ou muito parecido. Seus traços eram tão comuns. Entrava no lobby. Pegava o elevador. Escolhia um andar. Às vezes o quinto. Às vezes o terceiro. Elevador subia. Porta abria. Fechava. Ninguém saía. Agora fiquei inquieto. Isso não era normal. Passei a prestar atenção nele quando ele aparecia. Mais estranho ainda. Os horários dele eram ilógicos. Uma vez ele veio a 1 hora da manhã, pegou o elevador, foi para o sexto andar, o elevador chegou, ninguém saiu. 2 minutos depois, vi ele saindo do elevador no lobby. Como o elevador, segundo o indicador, ainda estava no sexto andar, sem movimento para baixo. Como se ele tivesse entrado e saído no lobby enquanto o elevador subia sem se mover. Outra vez vi ele às 3 horas saindo do elevador no lobby. Esperei ele sair do hotel. Nada. Ele não saiu. Estava no banheiro do lobby. Chequei todas as câmeras. Nenhum sinal. 15 minutos depois, ele entrou novamente pela entrada principal, onde ele estava. Se nunca saiu, estava ficando louco. Esperava por ele toda a noite. Às vezes vinha, às vezes não, sem padrão. Perguntei aos colegas. Descreve ele. Ninguém o notou. A recepção disse que nenhum hóspede correspondia à descrição ou aos horários. Listas de hóspedes. Nada. Revirei gravações antigas. Passei noites vendo ele entrar e sair. Sempre o mesmo. Lobby. Elevador. Um andar. Ninguém sai. Depois ele sai do elevador no lobby ou entra no hotel sem nunca ter saído. Uma vez encontrei uma gravação que me perturbou ainda mais. Às 4 horas da manhã, uma semana antes, o homem entrou no elevador. A porta fechou. Mas dessa vez a câmera do lobby mostrou algo que eu não tinha notado. Quando a porta fechou por um segundo, um fraco brilho vermelho passou pela fresta. Não era a luz normal do elevador. Voltei frame por frame. Um brilho vermelho. Como se viesse de outro lugar. Desapareceu quando a porta fechou. Meu estômago revirou. Era um erro, um efeito de luz ou algo mais. Falei com um colega que já foi técnico. A luz do elevador pode ser vermelha. Ele riu. Só se alguém trocar as lâmpadas por outras erradas. Nosso elevador tem LEDs brancos. Mostrei a gravação. O sorriso dele sumiu. Isso não parece uma luz. Parece algo que atravessa. Ele sugeriu que eu reportasse ao chefe. Mas hesitei. O que eu diria? Um homem desaparece e o elevador brilha vermelho. Decidi confrontá-lo. Às 2 horas e 30 vi ele na câmera. Meu coração disparou. Corri para o lobby. Ele caminhava calmamente até o elevador. Senhor, com licença, gritei alto. Ele não se virou como se não ouvisse.
Gritei novamente: Senhor, um momento, preciso falar com você. Cheguei até ele quando o elevador abriu. Ele me olhou, um olhar vazio, como se visse através de mim, sem expressão, sem surpresa, sem medo, nada como uma estátua. Ele entrou, quis segurar a porta ou entrar junto, mas uma parede invisível de ar me empurrou para trás, a porta automática fechou a interna com um baque surdo, fiquei lá tremendo de frio, o indicador de andares acima da porta ficou escuro, sem luz, como se o elevador estivesse parado, mas ouvi seu zumbido como se estivesse se movendo, corri para a sala de controle, chequei todas as câmeras dos andares, nenhum elevador chegou, o indicador na sala não o mostrava, como se ele não existisse, por 5 minutos, encarei-os monitores, o coração quase parando de medo. De repente, o jingue do elevador no lobby. A câmera o mostrou, o homem saiu calmo, olhar vazio, foi até a saída, desapareceu, mas o elevador, segundo o indicador e as câmeras, estava parado. Onde ele esteve por 5 minutos num elevador que estava no lobby. Não consegui dormir após o turno. Era um fantasma, alucinação, problema técnico, mas como todas as câmeras o ignoravam, como os horários eram tão ilógicos, pesquisei sobre o hotel, era antigo, 70 anos. Reformado várias vezes, um site de notícias antigo mencionava um incidente em 1983. Um hóspede desapareceu sem deixar rastros após uma briga no lobby. Descrição: meia-idade, cabelo ralo, comum. Meu coração afundou. Era ele? Não achei nada concreto, só rumores de hóspedes que ouviam sons estranhos no elevador ou se sentiam observados. Precisava saber o que acontecia no elevador. Sem câmeras, só meus sentidos. Na noite seguinte, fiquei de olho. Quando ele veio, fingi estar ocupado na recepção. Ele foi até o elevador, apertou o botão, o elevador estava no lobby. A porta abriu, ele entrou sem pensar, entrei atrás dele antes que a porta fechasse. Meu coração batia forte, ele não reagiu como se eu fosse ar, ficou num canto. Fui para perto da porta. A porta automática fechou, depois a interna, a luz piscou fraca, vi os botões, ele não apertou nenhum, eu também não. Como o elevador se movia, antes que eu pudesse dizer algo, ele se moveu, não para cima ou para baixo, mas de lado, como se girasse. Com um zumbido alto e rangido metálico, a luz piscava loucamente, escureceu, um fraco brilho vermelho apareceu como na gravação e rastejou pelas paredes como se viesse de fora. Olhei para o homem imóvel, olhar vazio. Quem é você? O que está acontecendo? Engasguei sem resposta, como se ele não estivesse lá. De repente, o elevador parou bruscamente, como uma freada total. Tropecei, bati na parede, a luz apagou, voltou fraca, mal dava para nos ver, um som de fora, não vozes, não um hotel. Era como sirenes distantes, mas não máquinas, gritos agudos, sobrepostos, como vozes humanas em tons altos, variando rítmicos, aterrorizantes, como uma linguagem, arrepios. A porta automática abriu lentamente, com um guincho alto, como se lutasse, o som ficou mais alto. A luz pela fresta não era do corredor, um vermelho fraco com um azul estranho como um crepúsculo antinatural. Meu coração ia explodir, fiquei paralisado, incapaz de gritar, meus olhos grudaram na fresta e no homem imóvel. Quando a porta abriu 3 mãos de largura, eu vi, quisera não ter visto. Não era o hotel, não era lugar algum que eu conhecesse. O chão não era chão, mas brilhava como água negra espessa, ondulando. O céu, se é que era girava em luzes vermelhas e azuis. Como nuvens vivas, sem paredes. Um espaço enorme, mas enevoado, visão ruim, os sons vinham de criaturas na névoa, suas formas incertas, sombras altas e finas, balançando de forma inumana, como se tivessem juntas em todo o corpo. Elas faziam os sons de sirene, falavam com eles, gritos agudos, graves, interrompidos, que queriam explodir minha cabeça. Não era barulho, os sons tinham consciência, significado, mas incompreensíveis, aterrorizantes, entravam nos meus ouvidos como se quisessem despedaçar meu pensamento. Na névoa vi pessoas ou que já foram espalhadas imóveis como estátuas, olhando em todas as direções, seus olhos brancos, sem pupilas, bocas entreabertas, como em um grito silencioso, roupas normais, terno, vestido, galabeia, como pessoas sequestradas e congeladas ali. Algumas pareciam flutuar logo acima do chão, como se fios invisíveis a segurassem. O homem era um deles, ele viajava entre eles. Notei que um num casaco velho se parecia com ele, mas seus olhos eram brancos, o rosto distorcido, como se tivesse gritado por uma eternidade. Vi isso em segundos, mas pareceu uma eternidade. Um frio me atravessou, puro medo, como se o universo estivesse errado. Náusea subiu, meu olhar voltou para o homem. Pela primeira vez ele se moveu, lentamente virou a cabeça para mim, seu olhar vazio perfurou o meu então quase inaudível. Ele sussurrou: você não deveria ter vindo junto. Meus joelhos quase cederam. Sua voz não era humana, grave, distorcida, como se viesse de longe. De repente, a porta fechou novamente, guinchando, sons e visão sumiram. O homem virou a cabeça de volta. Imóvel outra vez, a porta fechou por completo, a luz fraca voltou ao normal, zumbido e rangido, o elevador se movia como se estivesse voltando. Encostei na parede tremendo, incapaz de ficar de pé, olhei para o homem. A porta não conseguia processar, não era alucinação real, terrivelmente real.
Após 1 minuto, o elevador parou, normal, porta interna aberta, porta automática, Ardu. Lobby, luz quente, zumbido suave do ar-condicionado, tudo normal. O homem saiu calmamente, foi até a saída, desapareceu, mas dessa vez vi ele parar do lado de fora, virar-se e olhar diretamente para a câmera do lobby, como se soubesse que eu estava vendo. Então, sumiu. Fiquei 1 minuto no elevador, paralisado. Minha mente gritava, os sons ecoavam, a imagem daquele lugar queimava nos meus olhos, os olhos brancos, as figuras flutuantes, indeláveis. Saí cambaleando como bêbado, sentei na sala de controle, encarei os monitores, o indicador normal do elevador. O que foi aquilo? Um portal para outras dimensões? O homem era um viajante, um guardião daquele lugar ou uma vítima que agora levava outros? As pessoas congeladas, passageiros que entraram na hora errada, viram algo que não deveriam e ficaram presos. Suas palavras, você não deveria ter vindo junto, não saíam da minha cabeça. Eu estava marcado agora. Não consegui terminar o turno. Mais 1 minuto ali e eu enlouqueceria. Juntei minhas coisas, escrevi uma demissão, deixei lá e fugi antes do amanhecer. Sentia perseguidores, ouvi a sirene sussurrando, mas antes de ir cometi um erro. Peguei a gravação da luz vermelha num pendrive. Queria provas em casa. Vi o arquivo, o brilho vermelho estava lá, mas a gravação também me mostrava entrando no elevador, só que ao meu lado, na sombra, havia uma segunda figura alta, magra, com contornos incertos que eu não vi no elevador. Quando a porta fechou, a figura pareceu se virar para mim. Apaguei o arquivo, destruí o pendrive, mas a imagem ficou desde então. Mal durmo, com os olhos fechados, vejo luzes vermelhas e azuis, ouço os sons, tenho medo de elevadores, espaços fechados. Nossa! Realidade parece frágil, como se outros lugares cruzassem.